Quando a Terra parar de girar, o ar não vai parar com ela. Em uma frase, é isso que transforma um cenário assustador em algo realmente apocalíptico. O próprio céu se tornando a arma mais letal que o planeta já viu. Se isso te lembra cenas de filmes de desastre, se prepara, a versão que a física conta é muito mais estranha do que qualquer roteiro de ficção. Neste exato momento, enquanto você ouve esta voz, o seu corpo está viajando a mais de 1.600 km por hora com a rotação da Terra, sem que você perceba. Se em um único instante esse giro travar, não é o chão que se move, é você. É a sua casa, os seus vizinhos, os oceanos, a atmosfera inteira, seguindo em frente como um trem desgovernado. E hoje você vai ver, em ordem, o que acontece com o planeta quando esse trem freia de uma vez. Nós vamos atravessar os primeiros segundos em que tudo vira projétil, os minutos em que o ar se transforma em uma fornalha supersônica, os dias em que os oceanos fogem para os polos e redesenham o mapa da Terra, os anos em que o escudo magnético falha e o céu passa a ser uma ameaça constante, e os séculos em que o planeta se divide entre um lado de deserto vitrificado, outro de gelo absoluto e uma estreita linha de crepúsculo onde a vida ainda tenta resistir. A resposta curta é esta: em uma Terra sem rotação, o ar te atinge antes que o chão tenha tempo de te derrubar. Os mares abandonam o Equador, o campo magnético se apaga e a atmosfera começa a escapar para o espaço. Agora, se você quiser entender como cada etapa acontece e em qual parte desse mundo parado você teria alguma chance de sobreviver, fica até o fim. A parte mais estranha dessa história ainda não começou. No primeiro segundo, tudo o que parecia em repouso revela a verdade. Nada estava parado. Você, os prédios, os carros, as árvores, todo mundo seguia junto com a rotação. Quando a crosta trava, a inércia continua. Para o seu corpo, é como se o planeta tivesse sido puxado de lado de repente. Em vez de cair, você é lançado na direção leste, como munição de um canhão que ninguém vê. Agora, imagina ruas inteiras vivendo isso ao mesmo tempo, carros estacionados passando a arrasar o chão, postes se dobrando, estruturas arrancadas da base. Nada foi projetado para segurar uma desaceleração horizontal desse tamanho. Em poucos instantes, avenidas viram túneis de destroços, e o planeta enfrenta um tipo de terremoto lateral que nenhum filme conseguiu reproduzir com fidelidade. Se cenas assim já te lembraram de filmes de fim do mundo, aqui não tem truque de roteiro. Quem escreve essa história são as mesmas leis que mantêm satélites em órbita e planetas girando. E o mais incômodo é perceber que tudo isso acontece antes de o verdadeiro vilão entrar em cena. Porque o primeiro impacto é o da inércia, o segundo vem do ar. Só que isso ainda não é a parte mais perigosa. O perigo real começa quando o planeta entende uma coisa simples: o chão parou, a atmosfera não. Depois dos primeiros segundos, o mundo encara um problema novo. A crosta freia, mas a massa de ar ao redor continua correndo com a mesma velocidade antiga. É como se alguém tivesse parado a esteira, enquanto o colchão de ar em cima dela ainda estivesse deslizando. Esse ar em movimento encontra um planeta imóvel. E, de repente, tudo o que antes era vento suave se transforma em uma parede de atmosfera avançando a mais de 1.000 km por hora. Não é um vendaval comum, nem um furacão extremo. É uma frente supersônica de ar, esfregando-se contra montanhas, florestas e cidades. A energia desse movimento precisa ir para algum lugar, e uma parte importante dela vira calor. É o mesmo princípio que faz uma nave incandescer quando entra na atmosfera, com o ar sendo comprimido e aquecido à frente da fuselagem. Só que aqui, o papel da nave é feito pela própria superfície da Terra. Imagina uma floresta densa no caminho dessa muralha. As copas são arrancadas como papel. Troncos se partem, galhos viram objetos cortantes. Em zonas urbanas, o efeito é ainda mais violento. Vidros, metais e concreto se fragmentam e entram na mistura. O atrito, a compressão do ar e a avalanche de partículas começam a gerar focos de incêndio. Algumas regiões podem pegar fogo, não porque algo explodiu, mas porque o próprio ar
foi aquecido ao cruzar a superfície em velocidade absurda. É como se o planeta inteiro tivesse se transformado em uma gigantesca lixa de ar em alta velocidade, raspando florestas, cidades e montanhas ao mesmo tempo. E em muitos lugares, o ato de respirar significa aspirar ar quente, carregado de partículas, com intensidade suficiente para ferir sem contato físico direto. E tudo isso ainda é a Terra tentando ajustar a atmosfera a um chão que, de repente, decidiu parar. Mas, enquanto o céu se reorganiza com violência, outra massa começa a se mexer em um ritmo próprio. A partir dos primeiros dias, quem ganha protagonismo não é mais o vento, são os oceanos. Sem a rotação, um dos equilíbrios mais invisíveis do planeta desaparece. A força que mantinha uma espécie de leve inchaço de água ao redor do Equador deixa de existir. O que fica é a gravidade, puxando tudo em direção ao centro, com pequenas diferenças entre regiões. A água começa a migrar, buscando novas bacias de estabilidade. Os polos, as costas que hoje conhecemos, somem primeiro. Cidades construídas à beira do mar, portos centenários, praias famosas, diques e muros são apenas detalhes diante de um movimento desse porte. Em questão de dias a semanas, grandes extensões litorâneas começam a ser engolidas por uma massa de água que não está apenas subindo. Ela está correndo, arrastada por um rearranjo global. Onde antes havia terra firme, agora surge o início de oceanos permanentes em regiões que nunca imaginaram estar debaixo d'água. Enquanto isso, uma outra transformação acontece, quase oposta. Regiões próximas ao Equador começam a secar. A água, que antes mantinha ali uma faixa de mares e correntes, é pouco a pouco redistribuída. E um anel de terra, que raramente viu o sol sem a proteção da água, começa a emergir. Não é uma pequena ilha, nem uma península, é um megacontinente que circunda o planeta, carregando marcas de um fundo de oceano, exposto pela primeira vez em eras. Se você pudesse assistir esse processo de cima, em uma simulação acelerada, veria o mapa da Terra se redesenhando como se alguém estivesse puxando as bordas dos oceanos com as mãos. Linhas costeiras somem, outras aparecem, continentes se deformam. É o tipo de cena que faria qualquer mapa mundi pendurado em sala de aula parecer uma fotografia antiga. E isso ainda não é o fim dessas mudanças. Esse mega continente equatorial não tem o privilégio que você conhece hoje, noites regulares e mares que ajudam a distribuir o calor. Sem a rotação, o Sol permanece por muito mais tempo sobre faixas específicas do planeta. A região ao redor do Equador recebe uma quantidade absurda de energia, dia após dia, sem o respiro que a alternância dia-noite normalmente traz. O resultado é um corredor de solo exposto, seco, aquecido até limites que lembram mais outros mundos do que a Terra atual. Onde antes havia fundo de oceano, aparecem sal, rochas, fissuras profundas. A falta de vegetação, de umidade e de variação térmica transforma esse lugar em algo próximo de uma combinação de deserto extremo com crosta de planeta vizinho. Sem mares por perto para amortecer a temperatura, o calor se acumula na superfície. O ar, desinteressado em permanecer ali, tende a se concentrar em regiões mais amenas, deixando esse cinturão com a atmosfera mais fina e seca. Respirar se torna esforço. A pele queima rápido. Até acender um fogo comum, fica mais difícil em alguns pontos. Não por falta de calor, mas por falta de oxigênio e umidade nas proporções familiares. Qualquer tentativa de moradia acima do solo exigiria tecnologias parecidas com as pensadas para colônias em outros planetas. Proteção térmica, controle de ar, isolamento quase total do ambiente externo. Esse não é o tipo de terra em que alguém decide morar olhando para o horizonte sem pensar duas vezes. Se a faixa de fogo que nasce no Equador parece um extremo, o outro hemisfério se encarrega de mostrar o oposto absoluto. Enquanto um lado recebe luz demais, o outro é abandonado pela iluminação por períodos absurdos. Sem rotação, o hemisfério fica apontado para longe do Sol por muito mais tempo que o normal, mergulhando em uma noite que não parece ter fim. Nesse hemisfério de sombra, a temperatura despenca para valores que fazem qualquer inverno conhecido parecer uma brisa. Água congela em grandes massas, cobrindo o solo com camadas espessas de gelo. Rios, lagos, solos úmidos,
Tudo se torna parte de uma escultura sólida. Infraestruturas projetadas para suportar meses de frio não aguentam anos de escuridão contínua. Materiais se contraem e racham. Redes de energia colapsam com o peso do gelo e com o esforço de combater uma perda constante de calor. Com o tempo, até o ar começa a reagir. Em condições de frio extremo, alguns gases podem se condensar parcialmente, aproximando-se de estados em que deixam de se comportar como estamos acostumados a ver. Isso significa que respirar nesse ambiente não é só difícil por causa da temperatura, mas também pela pressão e pela composição do ar. É como viver em uma montanha altíssima, em um inverno que não acaba, sem qualquer amanhecer para renovar a sensação de passagem do tempo. Sem nascer do sol, o relógio interno do corpo perde referência. Ciclos de sono e vigília se desorganizam. A mente, que depende de pistas de luz para se orientar, começa a navegar em uma espécie de nevoeiro psicológico. Horas, dias, semanas deixam de ter distinção clara, e no meio dessa confusão, a própria natureza do ambiente torna qualquer movimento fora de abrigos especializados uma aventura arriscada. É nesse contraste brutal entre o lado do fogo e o lado do gelo que surge a região mais curiosa desse novo mundo. A linha do crepúsculo, um cinturão estreito ao redor do planeta, onde o Sol permanece preso perto do horizonte, nem alto demais, nem completamente ausente. Ao redor da Terra parada, essa faixa não pertence totalmente ao dia eterno, nem à noite absoluta. A luz ali é suave, permanente, como um fim de tarde que se recusa a acabar. A temperatura, embora instável, é a menos extrema do planeta. Não é conforto, mas é a diferença entre uma chance e quase nenhuma. É aqui que qualquer projeto de sobrevivência a longo prazo teria mais sentido. Imagina uma cidade erguida nessa borda. De um lado, olhando para o lado claro, você vê um horizonte amarelado, com nuvens sendo puxadas em direção ao deserto incandescente. Do outro, voltado para a escuridão, há um paredão de nuvens densas e o sopro constante de ventos frios. As construções não são pensadas como nas cidades atuais, abertas em superfícies planas, mas encaixadas em vales, encostas, túneis, qualquer lugar que sirva de abrigo contra ventos que vivem tentando nivelar o calor entre os hemisférios. Essa faixa de penumbra funciona como uma linha de fronteira viva. Ventos vindos do lado quente trazem ar mais leve e seco. Correntes vindas do lado frio carregam ar denso e gelado. A atmosfera ali se comporta como uma corda esticada, em conflito permanente. Tempestades podem ser frequentes, com nuvens se aglomerando onde o encontro entre extremos é mais intenso. Viver ali é como estar sempre a poucos quilômetros do fogo e a poucos quilômetros do gelo, sabendo que qualquer deslocamento descuidado pode te arrastar para um dos dois extremos. No cotidiano dessa linha, a tecnologia vira regra. Estufas enterradas para garantir cultivo sob luz controlada. Sistemas de iluminação artificial simulando dias e noites para manter o organismo humano sincronizado. Abrigos projetados não só contra o clima, mas contra variações súbitas na intensidade de ventos e pressão. Até algo simples, como decidir para que lado abrir uma porta, pode importar. Abrir em direção ao calor traz poeira e ar seco. Abrir em direção ao frio puxa rajadas cortantes. Se cenas assim te lembram de colônias em mundos extremos, estudados pela astronomia, é porque as semelhanças são reais. Muitos exoplanetas descobertos parecem viver esse equilíbrio frágil entre um lado em chamas e um lado congelado. A diferença é que neste cenário, o planeta é o nosso, e mesmo nessa zona de melhor condição, um risco silencioso continua se aproximando, vindo tanto do interior quanto do espaço. Enquanto tudo isso acontece na superfície, o interior da Terra faz suas próprias contas. A rotação não influencia só a paisagem externa. Ela está ligada ao funcionamento de um mecanismo profundo, o núcleo metálico em movimento que gera o campo magnético do planeta. Enquanto esse núcleo gira e se agita, ele funciona como um dínamo natural, gerando linhas de campo que envolvem a Terra e desviam uma parte importante das partículas carregadas vindas do Sol. Quando a rotação diminui até parar, o comportamento desse dínamo começa a mudar. O campo magnético, que hoje parece algo estático em mapas, na verdade é dinâmico, cheio de variações. Nesse cenário, ele pode enfraquecer, se distorcer,
abrir regiões mais vulneráveis. Em vez de um escudo homogêneo, a proteção passa a ser cheia de falhas, como uma rede rasgada em vários pontos. Bússolas deixam de apontar para onde estamos acostumados. Regiões antes estáveis se tornam pontos fracos. Antes de desaparecer de vez, esse campo em sofrimento pode dar ao planeta um espetáculo difícil de esquecer. Auroras, aquelas cortinas de luz normalmente restritas a latitudes altas, começam a aparecer em lugares improváveis. Grandes cidades em regiões tropicais veem o céu noturno se encher de faixas verdes, vermelhas e violetas, dançando acima de prédios e montanhas. A beleza é incontestável, mas o significado é outro. O escudo que mantinha muita coisa lá fora está falhando. Sem um campo magnético forte, partículas energéticas do Sol e de outras fontes no espaço passam a atingir a atmosfera com mais facilidade. Elas ionizam o ar, perturbam sinais de rádio, afetam sistemas eletrônicos, redes de energia, que hoje já podem ser abaladas por tempestades solares, se tornam muito mais vulneráveis, comunicações por satélite e navegação entram em uma espécie de loteria cósmica. Às vezes funcionam, às vezes não. Em um mundo que ainda tenta se reorganizar, perder essa camada de previsibilidade complica tudo, e isso ainda não é o ponto sem volta. Por quê? Quando o escudo cede, o vento solar deixa de ser um visitante ocasional e passa a atuar como um escultor constante, arrancando moléculas das bordas da atmosfera. O ar que você respira começa a ser lentamente, mas de forma persistente, arrancado para o vácuo. Esse vento solar é um fluxo de partículas emitidas pelo Sol, que está sempre ativo. Em condições normais, o campo magnético e a densidade da atmosfera lidam com boa parte desse fluxo. Mas em um planeta com proteção enfraquecida, essas partículas ganham acesso a regiões mais profundas da camada gasosa. Elas transferem energia, facilitam a fuga de gases para o espaço e, ao longo de muitos anos, vão afinando o cobertor de ar que torna a Terra tão especial. Na superfície, esse processo aparece de maneira indireta, porém cada vez mais clara. O aumento da radiação ultravioleta e de outras formas de energia faz com que a exposição ao céu aberto se torne um risco maior. A necessidade de proteção física, seja com materiais, seja com campos gerados por tecnologia, cresce. Manter redes elétricas e eletrônicas operando exige estruturas pensadas não só para o clima, mas para eventos vindos de fora. À medida que a atmosfera perde densidade, a sua capacidade de armazenar e distribuir calor entre regiões diminui. As diferenças entre o lado claro e o lado escuro ficam ainda mais marcantes. O hemisfério de dia eterno se aproxima um pouco mais da ideia de um deserto próximo ao vácuo. O hemisfério de noite infinita se torna ainda mais inóspito. Até a linha do crepúsculo, que já era uma zona limite, sente o impacto. A chama da vida ali depende de um ar que está pouco a pouco ficando mais rarefeito. Em escalas de tempo maiores que uma vida humana, a pressão atmosférica tende a cair em muitas áreas. Água líquida, que precisa de intervalos estreitos de temperatura e pressão para permanecer como está, se torna uma exceção. Lagos recuam ou desaparecem, rios são forçados para cavernas, aquíferos profundos e bolsões subterrâneos. Superfícies que hoje veriam chuva e ciclos hídricos regulares passam a ser mais frequentemente secas ou cobertas por gelo em regiões frias. Vista de fora, essa mudança é dramática. Aquele planeta azul vibrante, rico em nuvens, mares e continentes com vegetação, vai assumindo tons mais pálidos. Áreas de rocha exposta, desertos e gelo predominam. Em muitos momentos, a aparência passa a lembrar mundos áridos e gelados que observamos à distância. A diferença é que, em algum ponto, esse mundo já abrigou civilizações que caminhavam sob céus azuis e contavam dias em rotações completas. Enquanto o exterior muda, o interior da Terra continua fazendo o seu próprio ajustamento. A forma levemente achatada nos polos e estufada no Equador, resultado da rotação, deixa de ser sustentada pela força de giro. O planeta tende a se reorganizar em direção a uma esfera mais perfeita. Isso significa redistribuição de massa sólida, não só de água. A água migrando para os polos muda o peso em cima da crosta nessas regiões. Locais que antes eram oceanos no Equador se tornam mais leves, enquanto áreas que recebem novos mares profundos passam a ser carregadas como uma mochila pesada. As placas tectônicas, que já se movem em um balé lento, agora precisam lidar com forças extras. Falhas antigas podem se tornar mais ativas,
E regiões antes consideradas estáveis podem registrar terremotos com mais frequência e intensidade. Pensa no que seria viver em um lugar onde o mapa continua mudando aos poucos. Encostas que sempre foram seguras começam a ter pequenas rachaduras. Regiões recém-expostas pelo recuo do mar se tornam campos de instabilidade, com o solo cedendo em pontos imprevisíveis. Volumes gigantescos de gelo nos polos também exercem seu próprio peso sobre a crosta, causando afundamentos graduais em alguns pontos e elevações em outros. Em resumo, o chão deixa de ser garantia. Esse processo geológico não tem a velocidade do vento ou da água, mas tem a persistência de algo que não depende da presença humana. Enquanto comunidades tentam se firmar na linha do crepúsculo, construindo abrigos, sistemas de cultivo e rotinas, o chão sob elas continua em uma dança lenta de ajustes. Planejar a longo prazo passa a exigir acompanhamento constante de sinais do interior da Terra, algo entre ciência e sobrevivência. Depois de muito tempo, o planeta resultante é outro, mais esférico, com oceanos concentrados em extremos, com um anel equatorial seco e marcado por antigas linhas de fundo oceânico, com cicatrizes tectônicas espalhadas, com um ar mais rarefeito e uma proteção magnética debilitada. Para um observador distante, seria o retrato típico de um mundo que perdeu a rotação. Para quem tenta sobreviver nele, seria a experiência diária de viver em um lugar que já foi familiar, mas que decidiu reinventar todas as regras. No hemisfério de dia eterno, o calor acumulado sem trégua transforma solo em crosta ressecada, com pedaços vitrificados, como se o chão tivesse passado por uma fornalha. No hemisfério de noite infinita, camadas de gelo se espalham e se sobrepõem, criando massas tão pesadas que influenciam sutis mudanças de equilíbrio. No meio, a linha do crepúsculo permanece como um compromisso frágil entre extremos que não recuam. Qualquer forma de vida que ainda exista ali precisa se adaptar a um mundo onde previsibilidade virou luxo, luz natural é fraca e constante, o que exige luz artificial para criar ciclos saudáveis. Água líquida requer engenharia ou encontrar bolsões protegidos. O clima alterna entre rajadas quentes e frias, dependendo de qual lado do planeta está empurrando mais ar naquele momento. A própria ideia de estação do ano deixa de fazer sentido como conhecemos. O céu, por sua vez, não deixa ninguém esquecer que o universo ao redor continua ativo. Com um campo magnético enfraquecido, meteoros menores, tempestades solares e radiação de fundo se tornam presenças mais frequentes. Observar as estrelas ainda é possível, e talvez até mais impressionante, com auroras surgindo em latitudes onde nunca existiram antes. Mas cada espetáculo vem carregado com uma lembrança. Não há barreiras tão firmes quanto pareciam no passado. Para quem cresceu estudando o sistema solar em livros e documentários, esse planeta lembraria alguns dos mundos extremos que a astronomia observa lá fora. E, diferente dos filmes em que tudo volta ao normal depois de uma catástrofe cósmica, aqui não há retorno fácil. A ausência de rotação é um novo estado, não um susto passageiro. Cenários assim, por mais desconfortáveis que sejam, têm um papel importante. Eles nos lembram que a vida na Terra depende de parâmetros que raramente ocupam nossos pensamentos diários. A rotação constante, a inclinação correta, o campo magnético ativo, a distância adequada do Sol, tudo isso é pano de fundo que passa despercebido. Quando imaginamos o que aconteceria sem um desses elementos, a percepção do presente muda. Se você chegou até aqui, já percebeu que não é preciso a Terra parar de girar para a nossa realidade ser sensível. Pequenas variações no campo magnético, no clima, na atividade solar já estão acontecendo enquanto você segue a sua rotina. Entender cenários extremos não é um exercício de pânico, é uma forma de ganhar consciência sobre o quanto o nosso mundo depende de um equilíbrio fino entre muitas forças invisíveis. Então agora, eu quero que você se faça duas perguntas simples. Se uma mudança brusca como essa acontecesse, onde você tentaria estar? No lado do fogo, no lado do gelo ou na linha do crepúsculo? E, olhando para o mundo atual, qual é o primeiro aspecto desse equilíbrio que você considera mais subestimado? O clima, o campo magnético ou a própria rotação? Pensar nisso não muda as leis do universo, mas muda a maneira como a gente olha para elas. Se você gosta desse tipo de viagem guiada pelo lado mais sombrio e científico do cosmos, aproveita para curtir este vídeo, se inscrever no canal
e ativar as notificações. Assim, o algoritmo entende que você quer continuar explorando esses cenários proibidos da astronomia, da física e do espaço profundo, em vez de ficar preso em conteúdos rasos. No primeiro comentário aqui embaixo, eu deixei o link de um material especial para quem quer ir além. O e-book Mistérios Proibidos do Universo. Nele, eu aprofundo o que a ciência já suspeita sobre o começo, o fim e o possível sentido da nossa existência, em 29 páginas diretas e cheias de hipóteses que raramente chegam ao grande público. Se fizer sentido para você, é só acessar o link e continuar essa jornada com ainda mais detalhes. E, se depois de imaginar uma Terra parada, você quiser ver o que acontece quando não é o planeta que perde o ritmo, mas o próprio Sol, que começa a perder o controle do sistema solar, assiste em seguida ao documentário que já está publicado aqui no canal, O Dia em que o Sol perde o controle do sistema solar. Lá, eu mostro como a perda de massa da nossa estrela pode desmontar, passo a passo, todas as órbitas que hoje parecem garantidas. Clica nele depois deste vídeo e me conta nos comentários. Você tentaria sobreviver no fogo, no gelo ou na linha do crepúsculo? E se você quer uma parte 2, só sobre como seria o dia a dia nessa cidade da penumbra, comenta a Zona do Crepúsculo aqui embaixo.